O Regulamento da União Europeia sobre Inteligência Artificial, conhecido como AI Act, adotou um sistema de classificação de riscos para categorizar os sistemas de IA. As categorias vão desde o risco mínimo, passando pelo moderado, pelo alto, até chegar ao risco inaceitável. Nesse último nível, a lei listou 8 práticas de inteligência artificial que são totalmente proibidas na Europa. E por que isso? Porque, segundo o legislador europeu, essas práticas violam de forma direta direitos fundamentais como dignidade, privacidade e liberdade. Vamos ver então quais são essas 8 práticas proibidas. A primeira é o uso de IA para manipular o comportamento de pessoas com o objetivo de causar dano. E aqui a gente está falando de manipulação subliminar, aquela que contorna a consciência da pessoa. O exemplo clássico é a IA que usa dados comportamentais para influenciar decisões sem que a pessoa perceba que está sendo influenciada. Se essa influência causar ou puder causar dano significativo, está proibida. A segunda prática proibida é o uso de IA para explorar vulnerabilidades de certos grupos, como crianças, idosos e pessoas com deficiência. Se a IA se aproveitar dessa fragilidade para induzir comportamento que resulte em dano, isso também está proibido. A terceira prática é a pontuação social generalizada, parecida com o sistema de crédito social da China. Aqui, o que está proibido é classificar pessoas com base em seu comportamento social, criando notas ou rankings. A ideia é evitar que as pessoas sejam punidas ou beneficiadas em contextos que não têm relação direta com aquele comportamento. Por exemplo, você foi mal em uma avaliação profissional e, por causa disso, perde acesso a serviços públicos. Ou então, você tem uma opinião política impopular e isso afeta seu cadastro em alguma plataforma digital. Isso é pontuação social, e ela está proibida. Tem até um episódio muito bom de Black Mirror, chamado Nosedive, que mostra um sistema de crédito social em ação. A quarta prática proibida pode ser chamada de cláusula Anti-Minority Report. Lembra do filme baseado no conto, em que a polícia prendia as pessoas antes mesmo de elas cometerem o crime? O AI Act proíbe que sistemas avaliem ou prevejam o risco de alguém cometer um crime com base só em perfis, traços de personalidade ou características subjetivas. Só pode haver esse tipo de avaliação se for com base em fatos objetivos e verificáveis, diretamente ligados a uma atividade criminosa concreta. E mesmo assim, a decisão precisa ser feita por um humano. A quinta prática proibida é a criação de banco de dados de reconhecimento facial por coleta aleatória de imagens. Ou seja, a IA não pode sair varrendo a internet ou imagens de câmeras para montar um banco com rostos das pessoas, sem consentimento e sem base legal. Isso é visto como uma violação da privacidade e da autodeterminação informativa. Esse tipo de prática tem sido criticada principalmente quando empresas usam imagens públicas para treinar seus modelos de IA sem avisar ninguém. A sexta prática proibida é a inferência de emoções em ambientes como escolas e locais de trabalho. Essa é uma resposta direta a experimentos que ocorreram, por exemplo, na China, onde câmeras em salas de aula tentavam medir a atenção dos alunos com base em expressões faciais. O AI Act proíbe esse tipo de sistema, que tenta detectar emoções em contextos de assimetria de poder, como escolas e trabalho. Só existe exceção se for por motivos médicos ou de segurança real. A sétima prática proibida é a categorização biométrica por características sensíveis. Aqui, a proibição atinge sistemas que tentam inferir, a partir de dados biométricos, dados como religião, orientação sexual, opinião política, filiação sindical ou convicções filosóficas. E por último, a oitava prática proibida é a identificação biométrica remota em tempo real em espaços públicos. O AI Act proíbe esse uso, exceto em 3 situações bem específicas. Primeiro, quando for para encontrar vítimas de crimes graves, como tráfico de seres humanos ou desaparecimento de pessoas. Segundo, para prevenir uma ameaça grave e iminente, como um ataque terrorista. Terceiro, para localizar suspeitos de crimes muito graves, puníveis com no mínimo 4 anos de prisão. Mas mesmo nesses casos, é necessário ter autorização prévia e controle judicial ou administrativo. Ou seja, o uso precisa ser realmente necessário e proporcional. Não dá para sair colocando câmeras com reconhecimento facial nas ruas e monitorar todo mundo sem critério. Essas são então as 8 práticas de IA proibidas pela União Europeia. Por trás delas, existe uma base jurídica clara. O AI Act se apoia
na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que garante direitos como dignidade humana, privacidade, igualdade e integridade física e psíquica. No caso dessas práticas proibidas, o legislador europeu entendeu que o risco era tão grande que a única saída era a proibição total. Nem regulação, nem mitigação, só proibição. Empresas que violarem essas proibições podem receber multas de até 35 milhões de euros ou 7% do faturamento global anual, o que for mais alto. E não é só multa. A reputação da empresa pode ficar seriamente abalada, o que pode ser ainda pior no longo prazo. Por isso, empresas, governos e desenvolvedores de IA precisam fazer uma revisão completa de seus sistemas, garantindo que não estão usando nenhuma das 8 práticas proibidas. Lá no site tem um artigo mais completo sobre o tema. Mas antes de ir lá, curte o vídeo, assina o canal e tchau.